Hoje vou ensinar vocês a fazer sopa de frango judaica. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer juntos sopa judaica autêntica de Shabbat, de sexta-feira à noite, sopa de frango. Quase toda a família judaica, na janta de Shabbat, de sexta-feira à noite, come sopa de frango. Muita gente já sabe fazer, mas aqui nesta receita eu trago para vocês várias dicas legais para ter uma sopa cristalina, sopa saborosa, sem muito tempero, muito boa. E também, se vocês ficarem até o final, tem a cereja do bolo, são os knedlach, os bolinhos de farinha de maçã que fazem o show da sopa. Vale a pena vocês ficarem comigo até o final e vamos ver os ingredientes. Temos aqui legumes variados. Eu gosto de colocar batata doce, cenoura em pedaços, abobrinha em pedaços também em rodelinhas, mandioquinha, tomate inteiro e cebola. Aqui temos uns pedacinhos de talo de salsão, ramos de coentro, coxas de frango com pele, cubos de músculo e sal. Gente, como eu falei, eu gosto de colocar estes legumes na minha sopa. Se vocês querem trocar algum legume ou outro, podem também colocar batata inglesa. Eu prefiro batata doce. Aqui também o frango. Tem muita gente que não gosta de comer o frango na sopa, só gosta que o frango desse sabor na água, no caldo da sopa. Então, se vocês não vão comer o frango, não precisam colocar coxa, podem colocar asinha, carcaça, qualquer outro pedaço de frango que pode dar sabor na água. E muita gente não coloca carne na sopa, mas eu faço questão de sim colocar, porque a sopa fica muito mais doce, faz muita diferença. E com toda esta mistura que temos aqui, realmente só colocando sal a sopa fica perfeita, não precisa colocar sopa em pó, eu garanto para vocês vão amar. Como vamos começar? Vamos começar por escaldar o músculo. Colocamos os cubos de músculo dentro de uma panela com água, a água tem que cobrir o músculo, ligamos em fogo médio e levamos a ferver. Quando ferver, vocês vão saber que a água está ficando com espuma, vocês logo desligam e lavam o músculo. Isso nos ajuda a deixar a carne mais limpinha para a sopa depois ficar mais limpinha. Não precisa deixar muito tempo a carne borbulhar aqui, ferver nesta água, porque vamos perder os nutrientes dela. Gente, importante lembrar para vocês que os legumes deixam eles na água depois de descascar para eles não escurecerem, enquanto a gente está trabalhando com a sopa. Vamos colocar numa panela grande e alta bastante água e nesta panela vamos colocar a carne que já lavamos, os pedaços de frango, e dos legumes eu coloco o tomate, a cebola também inteirinha e a cenoura. Os outros legumes, eles tendem a cozinhar mais rápido, então para eles não esfarelarem dentro da sopa, eu vou colocar eles, quando a sopa ferver, vou esperar mais uma hora e depois vamos colocar o resto dos legumes, o salsão e o coentro. Vamos ligar a sopa em fogo alto, também colocamos o sal e o que está especial neste cozimento de sopa, nós vamos deixar a panela aberta.
qual é a vantagem de deixar ela aberta? A gente deixa a espuma que vai se formando subir e nós vamos com a escumadeira tirar ela. Toda vez que ela sobe, a gente vai tirando e ela mantém limpa. Quando ela começa já a ferver, logo vamos baixar o fogo. Temos que deixar ela cozinhar aberta e borbulhando fraquinho, não com muita força. Assim a sopa vai ficar limpinha, bonita e sempre tirando com a escumadeira. Vocês já vão ver. Enquanto a sopa está começando a cozinhar, nós vamos colocar o coentro num saquinho de pano de algodão. Este saquinho eu costumo trazer de Israel, mas muitas vezes não tem ou não trago. Daí eu compro aqui saquinhos de organza de tamanho de 18 por 20, algo assim já fica muito bom. Vocês podem lavar com detergente e colocar dentro também no coentro. Fica maravilhoso, não esfarela na sopa e a sopa fica bem limpinha. Também quem gosta de deixar o frango por fora, não consumir o frango, só deixar ele cozinhar e dar sabor e coloca pedaços que costumam esfarelar na sopa, também pode colocar o frango ou a carcaça dentro de saquinho de organza ou saquinho de algodão e assim a sopa mantém mais limpa ainda. Nós amarramos aqui e estes legumes vão esperar ainda. Gente, como vocês estão vendo, a sopa está fervendo, a espuma está subindo. Vou com a escumadeira tirando, colocando num pratinho a espuma que sobe, para a sopa ficar bem límpida. Gente, estou baixando aqui o fogo. Vamos daqui a 1 hora colocar o resto dos legumes. Neste tempo, enquanto a sopa está cozinhando baixinho, borbulhando baixinho, cada alguns minutos vocês dão uma olhada na panela, acumulou espuma, tiramos com a escumadeira e colocamos no prato. Recomendo, quando vocês limpam o frango, a carne, não deixar muita gordura também, para a sopa não ficar muito gordurosa. Passou 1 hora, a sopa continua borbulhando levemente e a espuma que se formou já tiramos. Agora vamos acrescentar os legumes que cozinham mais rápido. É a abobrinha, a batata doce, a mandioquinha e também o salsão e o coentro. Vamos deixar assim, na mesma temperatura, continua cozinhando baixinho, mais 2 horas. Depois, se quiserem cozinhar mais, podem deixar, mas pelo menos mais 2 horas precisamos para a sopa ficar pronta. Não precisa cobrir a panela, mantendo assim a temperatura. E se durante o cozimento ainda vai formar espuma, podem tirar, mas eu acredito que já não forma tanto, já o que tinha que tirar já tiramos. Se o nível da água baixar, porque cozinhamos com a panela aberta, podem acrescentar água, provar a calda da sopa para ver se faltar um pouco de sal, também acrescentar. Meia hora antes da sopa ficar pronta, vamos preparar os kneidelach. Gente, a nossa sopa está quase pronta. Até ela ficar pronta, nós vamos começar a preparar o kneidelach. O kneidelach é a coisa mais gostosa da sopa, que todo mundo gosta. Tenho uma maneira fácil e tranquila para fazer e sai perfeito. Nós temos aqui ovos, sal, pimenta do reino, óleo vegetal, farinha de pão ázimo, que é farinha de matzá, e água com gás. O kneidelach melhor é aquele kneidelach que ele é bem aerado.
E para chegar neste ponto, vou explicar para vocês como fazer, porque para fazer ele duro, a gente coloca muita farinha de matzá, que daí ele fica duro e pronto. Mas o bonito é que ele fica grandinho, aerado, macio, derretendo na boca. E como fazemos isso? Vamos ver já já, mas também vocês devem perguntar como fazer o kneidelach se a gente não tem farinha de matzá. Não todo mundo mora em umas regiões que tem judeus e que vende farinha de matzá. Pode tranquilamente fazer com farinha de rosca, de pão torrado mesmo, que depois de assar, bater ali no liquidificador, mas esta farinha de rosca, ela tende o kneidelach feito com farinha de rosca tende a desmanchar na sopa. Então, quem não consegue achar farinha de matzá ou quer fazer com farinha de rosca, pode tranquilamente fazer com farinha de rosca e fécula de batata. Sai maravilhosamente bem, bonito e gostoso. Vamos fazer agora a versão original. No recipiente com os ovos, vamos acrescentar o sal, a pimenta do reino e vamos mexer bem com garfo, até ficar bem uniforme. Agora, vamos acrescentar o óleo, mexemos um pouquinho. E a água com gás que vocês vão usar, vocês escolhem uma marca que vocês sabem que a água com gás é bem gasificada e não abrir antes, não usam uma água com gás já aberta que está por aí. É sempre garrafa nova para pegar bem o gás da água com gás. Então, vamos abrir e na hora de fazer, nós vamos medir o tanto que precisamos. Colocamos e logo acrescentamos a farinha de matzá. Enquanto a gente acrescenta a farinha de matzá, nós mexemos. A nossa mistura, ela tem que ser um pouco mole. Então, já vou mostrar o ponto. Aqui a mistura ainda está mole, mais um pouquinho. Chegamos no ponto certo. O ponto é que a gente levanta e a mistura desce devagarzinho. Ainda não dá para formar bolinhas, mas esta mistura vai descansar na geladeira e já vamos poder formar bolinhas. Esta mistura vai descansar na geladeira 20 minutos. Vou trazer a sopa para cá e vamos colocar as bolinhas dentro da sopa. A nossa mistura já endureceu na geladeira e o ponto certo vocês podem ver, vocês vão segurar na colher e vai descer bem mais devagar. Ainda não está duro, porque se está duro também quando cozinhamos vai ficar duro. A gente quer o kneidelach aerado por dentro. Então vocês veem que está mais firme. Antes de formar as bolinhas, mais uma coisa falta, só tiramos o saquinho do coentro. Colocamos num prato. E o tomate. O tomate, ele dá sabor, mas para ele não esfarelar aqui, não precisa, a gente não costuma comer ele. Tiramos também. Pronto. Agora, vamos molhar os dedos. Antes de eu começar, vou pedir para a câmera mostrar para vocês como a sopa está cristalina.
Molhamos os dedos para não grudar. Pegamos um pouco da colher e formamos uma bola. Colocamos direto na sopa bem quentinha, que está borbulhando. Pode ser fogo médio para alto. Molhamos os dedos e de novo. Vocês veem, pessoal, que as bolas não são fáceis assim, não fica uma bola bem firme. E assim tem que ser, porque se ela fica muito firme, depois o knedlach fica muito duro. Vocês veem, primeiro o knedlach ele cai para baixo, ele começa a cozinhar e vai subindo. Nós vamos tampar a panela, deixamos ainda com a tampa fechada, fogo alto. Quando ferver, nós vamos baixar e deixar os knedlach a cozinharem, eles vão crescer. Não tirem a tampa, deixa fechado, eles vão ficar grandinhos. Vamos cozinhar em fogo baixo, 15 a 20 minutos e já pode comer. Vocês podem ver como os knedlach cresceram. Se quiserem, no meio do cozimento, podem virar eles de um lado para o outro, mas não é obrigatório. Eles vão pegar o sabor, gosto de qualquer jeito. Gente, a nossa sopa já está pronta. Vamos desligar e degustar. Vou reforçar mais alguma coisa para vocês. Não fiquem estressados ou incomodados se o knedlach não fica bem redondinho e bonito. Isso significa que a massa estava macia, aerada, por isso que não necessariamente tem que sair uma bola perfeita. Bola perfeita muitas vezes significa que a massa estava firme e quando vocês vão comer, vão sentir uma knedlach mais maçudo. Então, vamos degustar. Olhem este knedlach bonito. Um pedacinho de carne, um pedaço de frango. Podemos pôr também legumes, colocar cenoura, abobrinha e agora caldinho. Vamos provar, o knedlach está bem macio. Maravilha, gente. Gente, esta sopa vale cada esforço que vocês vão fazer, mas também não é grande esforço, então ela merece uma tentativa. E mesmo se vocês já gostam da sopa de vocês, algumas dicas aqui com certeza vão ajudar vocês a fazer a sopa de vocês bem melhor. É isso, até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero todos vocês no Instagram. Lá vou mostrando tudo que vamos aprender aqui juntos. Meu site também está esperando por vocês. Tchau! Até o próximo vídeo.